quais as diferenças entre artérias e veias? Então, para responder essa pergunta, vamos primeiramente aqui entender um pouquinho sobre como que ocorre a circulação do sangue aí, então, né, a partir do coração. Então, o coração aqui é essa bomba muscular que ela apresenta aqui divisões em duas metades, uma metade direita do coração e uma metade esquerda. Essa metade direita do coração, nela circulam então o sangue rico em gás carbônico, que é proveniente aqui do nosso corpo. Então esse sangue, ele vem do nosso corpo por meio das veias, né, chegando aqui no átrio direito. Esse fluxo de sangue passa para o ventrículo direito e depois, então, vai ser direcionado para as artérias pulmonares que vão conduzi-lo em direção aos pulmões. Nos pulmões vão ocorrer, então, as trocas gasosas, né? Então, esse sangue, ele vai ser oxigenado e vai retornar ao átrio esquerdo por meio das veias pulmonares. E depois, então, esse fluxo de sangue vai passar para o ventrículo esquerdo e vai novamente para todo o corpo por meio das artérias, né? Então, esse fluxo de sangue, ele volta a circular novamente no corpo vão ocorrer as trocas gasosas na região dos capilares sanguíneos e depois o fluxo de sangue volta novamente a ficar, então, um fluxo de sangue rico em gás carbônico que retorna novamente ao coração e começa novamente todo esse ciclo aí. Então, aqui nós temos uma imagem onde nós temos, então, justamente esse esquema aqui onde a gente vê essa transição, né, das artérias até formar ali as veias, né? Então a gente tem as artérias que vão se ramificando e vão ficando cada vez mais finas, formando as arteríolas. As arteríolas vão cada vez mais se ramificando e vão formando aí então os capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos é onde ocorrem as trocas gasosas, é justamente aqui nessa região. Depois esses vasos sanguíneos, eles vão se confluindo novamente e vão formando as vênulas. Essas vênulas, elas vão se confluir e vão formar então as veias, e aí novamente esse fluxo de sangue vai ser então conduzido de volta ao coração. Então, se a gente pensar na histologia das artérias, né? As artérias, então, elas apresentam aí 3 túnicas musculares. Também, da mesma forma, as veias também apresentam essas 3 túnicas, mas a gente tem algumas pequenas diferenças aí. Se a gente pensar na túnica mais interna, essa túnica mais interna das artérias, ela apresenta, então, células endoteliais, uma membrana basal, né? Então, essa é a túnica mais íntima, a túnica interna. A túnica média dessas artérias apresenta ali, então, uma membrana elástica interna. Depois nós temos ali a musculatura lisa, que é uma musculatura mais espessa, né? E a membrana elástica externa. É nessa camada média aqui, então, que a musculatura lisa ela pode se contrair ou se dilatar, fazendo então a vasoconstrição e vasodilatação. A parte mais externa das artérias apresenta então uma túnica adventícia, aí de tecido conjuntivo. As veias, elas apresentam basicamente as mesmas estruturas com algumas pequenas diferenças. As células endoteliais mais internas, né, elas formam então as válvulas das veias e são justamente essas válvulas que auxiliam aí no retorno venoso desse fluxo sanguíneo de volta ao coração. A túnica média das artérias, elas possuem ali uma membrana elástica interna e uma musculatura lisa um pouco mais delgada quando comparada com as artérias, né? E as veias, elas apresentam ali uma túnica adventícia, né? Uma túnica mais externa, recobrindo ali de tecido conjuntivo. Então, se a gente comparar, né, a espessura das veias com as artérias, a gente pode observar que as veias, elas têm uma espessura muito mais delgada, muito mais fina, quando a gente compara com as artérias, né?
Porém, as veias elas têm uma quantidade muito maior. Nós temos muito mais, né, leito venoso do que propriamente arterial. Né? Então, as veias, nós temos veias superficiais, veias profundas. As veias superficiais, inclusive, a gente consegue identificar pela pele, né? A gente vê elas por uma coloração mais azulada ali, né? Sob a pele. As artérias, elas geralmente são mais profundas. As artérias que são superficiais, elas estão ali na derme, né? Então, são artérias um pouco em menor quantidade, que estão ali na região da derme. E a gente tem áreas também de transição, onde a gente tem ali as artérias ficando um pouco maior, um pouco mais superficiais, onde a gente consegue sentir a pulsação, né? Se a gente pensar na carótida, na artéria femoral, né? Na artéria radial, artéria ulnar, são artérias que vão ficando em seu trajeto um pouco mais superficial e a gente consegue, inclusive, sentir a pulsação. Né? Se a gente pensar também ali na região dos capilares, a gente pode observar também que os capilares é o local onde ocorrem as trocas, né? As trocas de nutrientes, trocas de oxigênio. Então, a parede desses capilares, ela tem que ser um pouco mais fina, mais delgada, né? Então, os capilares, eles apresentam aí uma estrutura contendo apenas células endoteliais e a membrana basal, justamente para que consiga ocorrer essas trocas aí, né? As vênulas vão ter uma constituição bem semelhante aos capilares, e aí quando a gente chega nas veias, a gente tem toda essa constituição que eu falei para vocês anteriormente. Então, pessoal, é isso, são as diferenças básicas, né, entre artérias, veias e capilares. Então, se você gostou do conteúdo, compartilha aí, né, indica para um amigo e a gente se vê na próxima.